Eu gosto de falar com todo paciente que, como você começou falando disso, a gente está descobrindo mais. Eu falo assim, em primeiro lugar, a gente está vivendo mais. Sim. A gente é um ser biológico. Quanto mais a gente vive, mais probleminhas vão acontecer, que estão tendo um controle melhor. Se a gente pensa na década de 60, 70, a média de vida era 50, 60 anos de idade. Hoje a gente já está... A média de vida da população brasileira, que é tão desigual, tem mortalidade infantil, tudo isso, mas a média já passou dos 80. Tem entre 80 e 85. Então, assim, a população está vivendo cada vez mais. E também não adianta viver bastante toda funicada, né? Com certeza. Tem que ter qualidade de vida. Com a saúde toda ferrada também. Perfeito. Tem perguntas, Felipe? Pro doutor? Vamos começar com as perguntas? Perfeito, eu vou encaixando que a gente fala aqui. dos tratamentos. Encaixando as minhas também. Sueli, boa tarde. Há 18 meses descobriram um aneurisma cerebral em mim. Fiz uma cirurgia para colocar um stent no local e um nas carótidas. Está tudo bem, mas eu tenho uma dúvida. Durmo em um colchão de massagem. Tem algum problema? A Sueli é de Goiânia, lá de Goiás. Um beijo ao povo goiano. Excelente pergunta. Como a gente Olha, fala... ela falou, descobriram. Isso. Quer dizer, ela foi fazer algum exame, ou de rotina, ou para alguma coisa, e acabou descobrindo aneurisma. Perfeito. A pergunta dela é muito boa. Por quê? Quando a gente fala de tumor, a gente fala algumas doenças que não têm cura. No caso do aneurisma, a gente consegue falar com uma doença que é tratável. Se você tem uma bolinha que está com vaso mal formado e você coloca um stent, que nada mais é que um tubo que vai deixar que o sangue não passe por ali, você resolveu o problema, né? Mas como é que é isso daí? Aquela cabeça tá aí, não? O falecido tá lá dentro, diretor? Mas você consegue passar por aqui, não? Não consegue, né, Cris? Perfeito. Pode entrar, Cris, em cena. Passa lá, pega pra mim. Pode passar. Porque eu acho que lá dá pra gente abrir e mostrar. Eu brinco que quando me mostra uma pauta que eu fiz é Claudete, não tem pauta não, na hora muda, né? Não é verdade? Mas é ruim, doutor. Não, eu gosto. O baiano gosta da novidade, né? Tá certo. É a Claudete, não me passa nem a ficha. Mas é verdade, não, porque me ocorreu que ela tá aí, porque eu queria saber, o stent é assim, artificial, é do que aquele material? Perfeito. Então, aqui, o que acontece basicamente? Você tem um vasinho que se rompeu. Toda vez que você tem um vasinho que se rompeu, você tem duas opções. Então, aqui seria um vaso. Então, vamos supor, óbvio que são os vasos mais internos que tem aneurisma, mas só para ilustrar, uma bifurcação dessa formou uma bolinha. Quando se formou uma bolinha, você tem duas opções. Ou você faz uma neurocirurgia e coloca um clipe para fechar aquela bolinha, que aí dá para entender muito bem, não né? tira a bolinha, fecha a bolinha? Fecha a bolinha, com a clipagem desse jeito. Assim, embaixo, a bolinha fica para cima, que nem uma boca de bexiga. Assim, igualzinho, e você coloca o clipe. Entendi. Outra opção, é o que ela falou, é que você fazer a embolização ou stent, que é o quê? Eles colocam tipo um tubinho que o sangue... Muda o caminho. Desvia o caminho. E desviando o caminho, aquela bolinha não vai estourar? Não vai estourar mais, porque o sangue não está passando. E a pergunta dela é interessante, porque tem que fazer o acompanhamento para ver se está tudo ok, porque você desviou o fluxo e vê que não está. Na grande maioria das vezes... tudo bem, a preocupação dela é que ela dorme em colchão de massagem. Vida normal, vida normal. Os pacientes perguntam, pode fazer atividade física, posso correr? É vida normal. Vida normal. Está resolvido o problema. Ainda bem que encontraram e está corrigido, porque se não tivesse encontrado, ela poderia, estourar a qualquer momento e isso trazer vários problemas, 50% de mortalidade, né? Agora, a pessoa pode ter mais de uma bolinha? Pode ter mais de uma... Porque, assim, são as artérias do corpo, né? Então, quem nasce com a tendência não é num local específico. É uma coisa genética que pode acontecer. Isso a gente chama aneurismas múltiplos. Certo. Então, às vezes, é comum de uma pessoa ter um e você acabar fazendo o exame completo e encontrar outros. Vamos falar com a Sandra. Olá, boa tarde, Clá. Oi, Sandra. Gostaria de saber se uma pessoa que passa por muitas preocupações, estresse, nervoso... Olha, boa pergunta tua, viu? Porque estresse diz que mata, né? Estresse nervoso, hoje em dia tá difícil mesmo. Pode desenvolver aneurisma? É a Sandra Assunção, de Paula Ramos. Perfeito. Teve um debate muito grande que, como a esposa do Lula faleceu naquela confusão, na parte... É verdade. Muita gente perguntou isso, eu recebi muito lá no YouTube também. O que eu falo é o seguinte, é a elevação da pressão arterial. E, obviamente, quando a gente está estressado, quando a gente está tenso, a pressão arterial também pode subir. Você disse que quem tem pressão alta, só de ver um médico vestido de branco, assim, o avental branco já tem uma síndrome do jaleco branco que chama por causa disso. Porque justamente a pessoa vê, ela já sabe que vai medir a pressão, por isso que às vezes a gente começa a consulta, espera um pouco e pede, às vezes, para a pessoa medir em casa também. Então pode, olha, Sandra, você que perguntou aí, então uma coisa está relacionada à outra, porque essa sensação vai fazer aumentar a tua pressão e aumentando a pressão é um fator de risco. Sem dúvida, Claudete. Que coisa impressionante. Tem mais, Felipe?
Vamos lá. Ana Paula. Oi, Claudete, boa tarde. Oi, Ana. A minha mãe faleceu há 3 anos de aneurisma cerebral. Gostaria de saber se os filhos podem ter também. Ih, Ana. Sim. E os netos? Isso, excelente pergunta. Porque a pergunta é boa. A literatura sabe que 2% da população tem aneurisma. E houve um questionamento grande, fez assim, e por que não faz triagem da população? Como tem de mama, como tem de próstata. Então está comprovado nos guidelines que não vale a pena fazer screening. Não. Se você não tem sintoma, não precisa fazer em todo mundo. Tem que ter fator de risco. Quais são? Ela tem. 2 parentes de primeiro grau. Então, se você tem 2 parentes. Quando tem um só, você vai individualizar com o médico. Com frequência eu peço, Claudete, porque às vezes a pessoa tem uma história clássica de aneurisma e quando você vai conversar, tem um avô que faleceu e não sabe de quê. Entendeu? Tá. Uma morte súbita, sentiu uma dor de cabeça, mas... Porque antigamente morria, nem não fazia. Sabia. Nem, com certeza. Nem sabia por que tinha morrido, com certeza. Né? Às vezes nem morria em casa. Agora, no caso da Ana, só ela e os irmãos, se ela tiver irmãos, devem fazer o exame para saber, ou os filhos dela também? Isso. Vale a pena conversar com o médico da família, que vai fazer essa triagem. Porque é comum a pessoa... Tem uma pessoa que ela tem classicamente, quando você vai conversando com a família, tem causas não esclarecidas de morte súbita, e aí, infelizmente, quando a pessoa já falece, o médico vai atesta o óbito, não vai atrás da causa. Ô, doutor Júlio, mas não aparenta nada, por exemplo, né? Rompeu, a bolinha rompeu, falando assim para... de fácil mais entendimento, claro, mas está né? lógico. Então, a bolinha rompeu e a pessoa morreu. E não aparece nada. Não é que aquele sangue vai sair lá, mesmo porque o cérebro está aqui fechado. E é o crânio, vem o crânio ainda, é muito fechado. Então, nem vai saber. Se não fizer um exame, nem sabe por que morreu. E essa sua colocação é muito importante, porque assim, há uma coisa na cultura popular muito forte. Rompeu, mas o sangue saiu pelo nariz. Teve um acidente, mas foi bom. Não, é uma caixa fechada e tem a meninge. Então o sangue não vai sair pelo nariz, por nada disso. Ele fica retido. Geralmente o próprio organismo dá um tamponamento e aquilo não continua sangrando. E aí a pessoa sente essa dor de cabeça forte que pode ser papum. Geralmente, assim, 50% é uma doença muito grave. Porque mesmo com as medidas, aqueles que chegam ao hospital, porque 50% dos que falecem nem chegam no hospital. Não consegue. Mas os que chegam, aquele sangramento, às vezes levam a hipertensão intracraniana e pode levar a algum risco. E aí vocês fazem o quê nesse pronto atendimento? No pronto atendimento, quando chega o paciente grave, às vezes você tem que fazer a resolução do problema. Então, se o cano está furado, você tem que fechar ele e vai ter que cuidar do que a gente chama danos secundários. Abre a cabeça na hora. Tem que fazer um procedimento. Aí você vai discutir, porque tem um endovascular também. Às vezes ele vai por dentro do vaso, fecha aquele vasinho e aí a gente tem as medidas secundárias. Às vezes tem que monitorar a pressão intracraniana. Então tem que fazer um exame antes. Tem que fazer o exame, porque como sangrou, às vezes você vê a tomografia, não dá para você definir, você só vê sangue, não dá para ver o vaso rompido. E trabalhando contra o relógio. Contra o tempo. Nossa. Cleudimira, oi Cleudimira. Olá, Cláudia, boa tarde. Sinto muita dor atrás dos olhos. Tem alguma coisa a ver com aneurisma cerebral? Ela é, adivinha? Goiânia? Ô, Goiânia! Eu tenho que ir aí comer, né, frango com pequi. Vamos lá, doutor. Vamos levar o doutor aí para um programa, uma tarde especial, quem sabe, em Goiânia, né? Porque todo mundo vendo a gente lá. Tem alguma relação, não? Excelente pergunta. Todo paciente quer saber qual tipo de dor de cabeça pode sugerir que eu tenho aneurisma. Quando ele não rompeu, que é a maioria dos casos, não tem uma diferenciação, porque a maioria é assintomático. Então, geralmente, o paciente tem uma dor de cabeça enxaquecosa, tensional. E outra curiosidade que os pacientes acham que quando a dor é mais intensa, tem maior chance dela descobrir aneurisma. Eu falo que não. Tem enxaqueca que é dor insuportável e o paciente tem enxaqueca, ele não tem aneurisma e não tem um tumor. Então, o grau de intensidade da dor, nessa fase inicial, não explica se é um aneurisma ou não. A não ser o caso que o aneurisma rompeu, mas é uma dor que é o que você falou, uma coisa que não tem nem discussão. O paciente fala, é a pior dor de cabeça da vida e eles vão para o pronto-socorro. Mas ela tem que investigar, Mas ela tem que ir no médico, que vai conversar, o médico da família, nem precisa ser o neurologista inicialmente, vai fazer esse questionamento da dor dela, examinar e ver se precisa ou não dos exames. Porque normal não é, né? Então, às vezes, como falou, né? Se hoje a gente tem... Perfeito. Dor de cabeça é um tema bem... A gente já falou aqui algumas vezes, por quê? Como tem história familiar, as pessoas se acostumam. E às vezes você estranha pessoas, às vezes, com 40 e poucos anos, tiveram a vida toda uma dor de cabeça e nunca foram ao médico para ver.